Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Deixa eu dar uma arrumadinha na minha câmera. Pedimos as bênçãos de Deus para o dia de hoje, né? Eu sei que é algo diferente que nós estamos vivendo, mas nós vamos vamos vencer, vamos ser vitoriosos nessa etapa, certo? Então que o Senhor Deus nos cuide, nos abençoe a sua família, abençoe a minha também. Vamos para o que interessa para nossa aula de hoje, certo, alunos? Nós estamos falando sobre religião, a importância da religião, né, no mundo, na humanidade. Religião é esse contato do ser humano com Deus e vida em comunidade. Falamos tantas coisas, aprendemos tantas coisas, né? Tantos nomes importantes: religião, religiosidade, sincretismo, fenômeno religioso, proselitismo, dogmas de fé, tantas coisas importantes que vão nos enriquecendo. Está sendo bem prazeroso para mim estar apresentando este conteúdo para vocês, primeiros anos, tá? Olha só, e hoje a gente segue na página 19 do nosso livro. A gente está indo e voltando, nós estamos de passo a passo, né, parte por parte, mas a gente está seguindo. Bom, aqui na página 19, eu gostaria que vocês depois destacassem ali, grifassem, sobre as religiões de tradição oral e as religiões de tradição escrita. Já diz, né, gente? Mas a gente reforça que a tradição oral, seus conteúdos, às vezes, por séculos e milênios, são comunicados de pais para filhos. Isso acontece em praticamente todas as religiões. Porque, por mais que ela tenha hoje um livro, muitas vezes, há um certo tempo, na sua vivência religiosa, também foi passado oralmente para depois ser registrado. Então, primeiramente, todas as religiões passam pela fase oral. Algumas continuam, que não possuem um texto sagrado, né? E as religiões de tradição escrita é que possuem os seus textos sagrados, aliás, as suas histórias sagradas registradas, né? Por exemplo, a Bíblia para os cristãos, a Torá no judaísmo, o Vedas, o Bhagavad Gita no hinduísmo, o Alcorão no povo muçulmano, o Tripitaka ou Tripitaka para o povo budista. Então, nós vamos ter alguns textos sagrados, sim, tá? Então, vocês sabem que a tradição oral é aquela que ainda não possui um registro, um livro sagrado, mas é passada oralmente, certo? Os povos africanos, os povos indígenas, né? Nós temos histórias desses povos, que é diferente de um texto sagrado, de um livro sagrado, certo? Então, só para esclarecer. Agora, vamos lá para a página 20, alunos. Na página 20, está falando sobre a classificação das religiões. Eu coloquei ali para vocês, no conteúdo que eu mandei para vocês, na central do aluno. Então, nós vamos ver ali os tipos de religiões, as classificações, como elas estão classificadas. Então, a primeira delas está dizendo ali sobre as religiões, tradicionais. O que são essas religiões tradicionais? Diz ali assim, ó. Elas recebem o nome, mais abaixo do parágrafo, ali no final do parágrafo, diz assim: recebem o nome de tradicionais seus adeptos sejam primitivos. Não quer dizer que são primitivos, mas porque conservam características das primeiras formas de expressão religiosa. São exemplos dessas religiões o politeísmo, o animismo, o totemismo, o xamanismo. Quer dizer, eles são influenciados sobre os espíritos dos antepassados, sobre as forças da natureza, e eles continuam ainda com essas doutrinas, podemos dizer, que foram passadas pelos seus ancestrais, pelos seus antepassados, e eles são vistos como religiões tradicionais. Diz bem claramente no início do parágrafo assim: ligadas à natureza e à sobrevivência. Acreditam na vida depois da morte e no poder da influência dos antepassados sobre a vida cotidiana. Eles acreditam que os seus antepassados, no caso, os seus ancestrais, eles ficam cuidando, né, dos seus descendentes de uma forma positiva ou negativa. Por isso que eles cuidam bem dos seus anciãos, das pessoas mais velhas, porque eles acreditam que após a morte essas pessoas vão ficar de alguma forma velando pela família deles de uma forma positiva ou não,
tá? Então, são consideradas chamadas de religiões tradicionais, essas que são voltadas às forças da natureza, aos espíritos dos antepassados, à sobrevivência, enfim, tá? Primeira delas que nós estudamos. Segunda delas, religiões sapienciais. O que é isso? Vem da palavra sabedoria, tá? Ela tá voltada muito à parte humana e às experiências de vida, juntamente com a mística, né? A espiritualidade, a busca de algo a mais, vivenciar o interior, a prática, o cuidado do corpo, da alma e da mente, tá? Elas são voltadas para a sabedoria. Diz assim, minha gente: são aquelas que têm como fonte um ou vários sábios. À medida que os seres humanos foram organizando a sua experiência, sentiram a necessidade de estabelecer uma relação mais racional com as múltiplas forças espirituais. Surgiram assim as religiões sapienciais, frutos da sabedoria, como eu falei para vocês. Sabedoria humana e da experiência de vida. Acentuam a meditação, a sabedoria e a contemplação, tá? Então, hinduísmo, budismo, confucionismo, taoísmo são essas religiões chamadas também de orientais, muitas vezes, que são voltadas para essa filosofia de corpo, alma e mente, um equilíbrio de tudo isso, tá bom? Vamos em frente agora. A terceira são as religiões proféticas, que são chamadas também de religiões reveladas, tá? São 3: judaísmo, cristianismo e também o povo muçulmano, tá? Então são essas 3 religiões que são chamadas de reveladas. Reveladas ou proféticas, porque elas têm os profetas que anunciam e tem isso como verdade absoluta, tá? Diz assim: tem como origem um profeta que comunica a revelação recebida de Deus. O profeta, neste caso, é um mensageiro de Deus. Temos 3 grandes religiões proféticas: judaísmo, cristianismo e o povo muçulmano, o povo islâmico, tá? Então, elas foram reveladas pelo próprio Deus à humanidade. E essas 3 religiões reveladas, ou chamadas de proféticas, elas possuem os livros sagrados: a Torá, no povo judeu, a Bíblia, no povo cristão, e o Alcorão para o povo muçulmano, que foram ditos como a palavra viva de Deus, dita aos profetas, inspiradas por Deus como verdade absoluta. Certo, gente? Agora, religiões espiritualistas têm como origem a revelação dos espíritos. As principais são o espiritismo e a Umbanda. Nós temos várias linhas também. Podemos colocar também, não sai fora aqui, algumas religiões como, por exemplo, o candomblé, tá? Que também vai ter essa questão também dos espíritos, dos orixás. Mas as religiões espiritualistas, elas acreditam na intervenção dos espíritos, que se comunicam, que trazem mensagem, né? Que eles trazem um ensinamento, que há uma evolução, né? Também podemos colocar aqui o hinduísmo, que fala também dos espíritos, que acredita também na reencarnação, tá? Então, são as religiões espiritualistas, tá bom? E agora, aqui tá dizendo o quinto ponto, na página 21, que diz atitudes filosóficas. O que são essas atitudes filosóficas? Diz assim: são filosofias de vida que assumem a forma de uma crença, embora não tenham as características de uma religião institucionalizada. Exemplos: Seixonoye, a yoga, a maçonaria. Nós temos várias linhas filosóficas que não são vistas como uma religião, mas elas têm uma filosofia de vida, elas têm um segmento e elas também têm algumas regras, tá? Então, existem várias filosofias, tá? Que não são vistas como uma religião, tá? Então, essas que eu citei para vocês. Vocês viram só como existem uma variedade de linhas religiosas, né? Qual delas você se encaixa? Já parou para pensar? E agora eu vou terminar com vocês os elementos constitutivos das religiões. Vocês podem depois estar grifando, como eu também grifei no meu livro, para estar conversando com vocês. Fica marcadinho na página 20, 21, até da 19 em algumas partes também,
tá? Então aqui tá falando sobre elementos. Os principais elementos que fazem parte de uma religião são os seguintes. Primeiro, o ser supremo. As religiões, elas têm um ser supremo. Algumas possuem nomes e algumas não. No fenômeno religioso, a gente chama de transcendente. Aquele que vai além, que transcende, que é Deus, que é a divindade, certo? Então, aqui está dizendo misterioso, inacessível, esse ser supremo, domina e mantém a ordem do universo. Depende como ele é chamado, mas ele tem esse fundamento nas tradições religiosas. Seres intermediários nas religiões, os anjos, os demônios, as forças sobrenaturais, os orixás, para cada religião é visto de uma forma. Então são seres intermediários que ficam entre o homem e Deus, ficam no meio, né? Pode também entrar aqui os santos para os católicos, são seres intermediários, né? Os anjos, arcanjos, enfim, para vocês entenderem. Crenças básicas, doutrina, origem do mundo e do ser humano, sobrevivência depois da morte, mundo sobrenatural, sentido da vida. Sentido da vida. Essas são as crenças básicas das religiões. Elas vão falar, cada um do seu modo, vão falar desses pontos. Ritos. Expressão das crenças e dos sentimentos religiosos. Destacam-se os ritos funerários, os fúnebres, né? As bênçãos, a consagração, a oferta, as iniciações, o casamento e assim por diante. Também são chamados, dentro desses elementos, xamãs, ministros, sacerdotes, pastores, monges, os líderes das tradições religiosas, encarregados de celebrar os rituais e especialistas no diálogo com o sobrenatural. Então, são aqueles líderes que estão à frente para orientar a sua comunidade de fé. Lembrando que religião é uma fé, é uma experiência com Deus e o homem vivida em uma comunidade. Não esqueçam disso. Normas de conduta. Constituem a ética do indivíduo ou de um grupo em relação a Deus, aos semelhantes, à natureza e a si mesmo. Então, toda religião possui uma norma de conduta para viver bem em sociedade, para ter essa intimidade com Deus, eu preciso viver bem em comunidade, certo? Instituições, comunidade, toda religião tem uma comunidade, dão forma e coesão aos crentes, todo aquele que crê é crente, como um grupo social. Pode ser igreja, comunidade, congregação, templo, né? A gente se reúne no templo, na igreja, na comunidade, no salão do reino, com os testemunhas de Jeová. Ou voltando lá para atitudes filosóficas, a maçonaria chama o local das reuniões de loja, né? Então, sede. Então, depende a visão da tradição religiosa ou da atitude filosófica para chamar o local onde eles praticam as reuniões, tá bom, gente? Então, muitas vezes vai entrar aqui a igreja, pode entrar a mesquita para o povo muçulmano, a sinagoga para os judeus, tá? Então, olha quanta coisa bacana a gente aprendeu hoje também. E está lá uma atividade que eu deixei para vocês, que é algumas perguntinhas que vocês vão responder no caderno. Estejam em dia com as perguntas que eu estou passando, gente. Porque nós vamos precisar para uma avaliação quando nós retornarmos de tudo que a gente aprendeu dentro do contexto religioso. É uma bagagem muito especial, muito rica, tá? Eu coloquei lá, então, para você estar respondendo o registro que você aprendeu. Religiões tradicionais, sapienciais, proféticas, espiritualistas e atitudes filosóficas. Vocês vão dizer lá com as palavras de vocês, olhando no livro, claro, e respondendo, tá bom? Ficou só isso, tá joia? Estou com saudade, até mais, se Deus quiser. Caprichem, estudem, se organizem. Fiquem com Deus.